Que bom que você está aqui para mais uma aula do IBC Kids. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? Que legal estar aqui mais uma semana, eu tô muito alegre porque esse é o nosso último cultinho sobre o tema fé, foco. Durante todas essas semanas a gente tem aprendido como é importante focar na nossa fé, ver as coisas ali um pouquinho mais de perto. E também a gente aprendeu como a fé e como esse foco ajuda em tantos outros aspectos da nossa vida. Vocês lembram até daquela brincadeira que a gente fez semana passada? Vocês adivinharam o que tinha na foto inteira sem mesmo ver ela inteira. Vocês viam só uma parcela, um pedacinho pequeno e mesmo assim vocês adivinharam. E fé é exatamente isso, é acreditar em algo que você não vê por completo por conta das coisas que você vê. Acho que vocês já estão craques, já sabem essa lição. Então antes eu quero começar louvando a Deus e agradecendo por tudo que Ele faz por nós.
Bom, agora que a gente tá com bastante energia, já acordou da preguiça de dormir no domingo à tarde, vamos para um momento muito legal que eu quero ver quem já decorou o nosso versículo. Olha que a gente já tá na última semana, acho bom vocês terem decorado que esse versículo é importantíssimo para a nossa vida porque fala claramente o que é fé. Então, antes de mostrar o versículo completo, eu vou dar alguns segundinhos para vocês, vai ter um relógio aí na tela de vocês e eu quero que vocês tentem falar o versículo sem ver. Vamos lá ver se vocês estão craques? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Espero que vocês tenham decorado esse versículo e mais importante até do que decorar é guardar essa mensagem no coração, de que a gente pode confiar em Deus mesmo que a gente não entenda tudo. A fé é isso. A fé, como eu já falei nas outras semanas, é a gente acreditar em algo que não vê por conta das coisas que a gente vê. A gente pode ter esperança, essa palavra muito legal que tem nesse versículo que fala algo que nós esperamos. Quando a gente espera algo e sabe que ele vai acontecer, a gente tem esperança. Da mesma forma que a gente sabe que Deus vai voltar um dia, que Deus faz o plano dele, a gente tem essa esperança. É muito importante a gente agradecer a Deus por isso. Então, antes da nossa historinha, eu quero que você feche o seu olho, porque a gente vai orar agradecendo a Deus por isso, tá bom? Deus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado por esse cultinho tão especial, onde a gente está encerrando esse tema tão importante sobre fé e sobre foco. Hoje eu quero agradecer em especial por essa esperança que o Senhor coloca no nosso coração, a esperança de que os seus planos vão dar certo, vão acontecer de acordo com a tua vontade, e que a gente sabe que nós temos a salvação e que um dia Jesus vai voltar. É isso que eu oro e já agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então para a nossa última historinha do mês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Regina. Lembra a semana passada que nós falamos como a igreja estava crescendo e os crentes aumentando? Lembra que eu falei também que Pedro estava acompanhando Saulo e pregando? Pois é, hoje vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, então ele conviveu com Jesus. Ele aprendeu todo o plano da salvação, o plano que Jesus tinha para nós, né? E ele foi pregando tudo isso. E o que aconteceu? Ele viajava, pregava e também curava pessoas. Ele foi ficando famoso naquela região. E ele parou em Jope, uma cidade, e se hospedou na casa de uma pessoa chamada Simão, que mexia com couro. Ele acabou ficando mais nessa cidade porque lá tinham vários crentes, ele começou a formar a igreja, liderar esses crentes nessa nova fé, né? E assim estava Pedro lá. A 60 quilômetros mais ou menos de Jope tem uma outra cidade que é Cesareia. Lá morava um comandante do exército que se chamava Cornélio. O que acontece? Ele não era judeu. Todo não judeu era chamado de gentil, então ele era gentil, mas apesar disso, ele acreditava em Jesus, ele acreditava em Deus e ele era muito temente a Deus. Ele ajudava os pobres, ele ajudava os judeus, ele era uma pessoa que agradava a Deus. E um certo dia, ele teve uma visão. Vamos ler essa passagem em Atos 10, 4, 6? Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: "Que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar." Então veja só, Cornélio teve essa visão para ir lá procurar um certo Pedro que estava hospedado na casa de Simão. E ele não sabia o motivo.
Ele simplesmente recebeu essa ordem e Deus disse que a oferta dele agradou a Deus. Então, em resposta da oração dele, Deus pediu para fazer isso. E como ele era temente, ele obedeceu. O que ele fez? Ele pegou 2 servos e um soldado e fez o que Deus falou. Mandou para Jope. E aí, no dia seguinte, lá, Pedro em Jope estava no telhado. Ele estava orando, como era de costume. E ele estava com fome, ele estava aguardando a comida ficar pronta. E ele teve uma visão ali no telhado onde orava. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o lençol voltou para o céu. Então vejam, depois dessa visão de Pedro, Pedro não entendeu. Pedro sempre fazia o que Deus ordenava. E só para vocês entenderem, no Antigo Testamento foi dado algumas normas para os judeus e era considerado impuro algumas carnes, e Pedro cumpria isso. E agora Deus estava falando para não considerar impuro. Enfim, ele não entendeu. E ainda enquanto ele estava lá no telhado, que tinha acabado de ter essa visão, uns homens bateram na porta da casa e chamaram, que queriam falar com Pedro. Pedro novamente teve uma visão de Deus e Deus falou: Pedro, vá lá, obedeça o que esses homens falarem, pois eu que estou mandando. E assim Pedro fez. Pedro desceu, recepcionou esse pessoal, os 3 homens que estavam vindo, e convidou para hospedar na casa dele. Olha só, Pedro começou a entender a mensagem. Antigamente, um judeu não podia entrar na casa de um gentil e vice-versa, porque eles consideravam que não deveriam se misturar. E aí Deus pediu para recepcionar todos aqueles gentios. Então Pedro começou a entender que Deus estava mudando um pouquinho a regra das coisas, né? E permitindo ter esse contato. E no dia seguinte, Pedro e os 3 homens saíram então de Jope a caminho de Cesareia. E chegaram lá na casa de Cornélio, foram recepcionados, entraram e lá tinham muitos crentes, toda a família dele estava lá. Quando Cornélio viu, ele se curvou para Pedro, num sinal de reverência. E Pedro falou: não, levante, não se curve assim, eu sou homem como você. O nosso Deus é poderoso, mas eu sou homem como você. E aí ele começou a falar. Deixa eu contar para vocês. Então Pedro começou a falar e ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. E Pedro continuou falando, explicou toda a vivência que ele teve com Jesus, explicou o amor de Deus, explicou como temos que falar de Cristo, explicou que Jesus é o Deus que veio, morreu, ressuscitou, está aqui para nos salvar, que está presente conosco. E à medida que ele foi falando, ele foi entendendo toda aquela visão. E qual era a visão? De que Deus ama a todos, não importa se é um judeu ou não, se é um gentil, não importa. A importância temos que crer em Cristo. E nesse momento o Espírito Santo de Deus entrou naquela casa, todos sentiram a presença do Espírito Santo de Deus. Foi uma alegria e Pedro pôde batizou tanto Cornélio quanto toda a família que ali estava. E ele disse: todos têm o direito ao batismo,
todos têm o direito de nascer de novo, em crer em Cristo e nascer de novo. E assim foi uma grande alegria, porque a Igreja de Cristo estava crescendo e realmente Deus estava mudando a maneira de pensar de todos aqueles. E nós podemos entender com tudo isso que Deus ama você, a mim, independente de cor, independente de raça. O que importa é, vamos crer no nosso Deus verdadeiro, crer em todo esse plano que Jesus tem para nós. E com isso nós podemos falar sobre Cristo para os outros e completar todo esse plano lindo que Deus tem para nós. Não é bonita a história? Então vamos orar por tudo isso? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus aqui com um propósito muito lindo de nos salvar. Obrigada porque o Senhor nos mostrou que o seu poder alcança a todos, está disponível a todos. É só a gente procurar o seu amor. Que assim seja sempre conosco, Pai. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vocês viram como Deus, ele tinha e ele tem ainda um plano desde o início, lá em Adão e Eva, lá em Abraão, até os dias de hoje? E lá antigamente, antes de Jesus vir, Deus tinha regras ali para o seu povo. Ele tinha regras para explicar ali o dia a dia deles, como eles deveriam viver. Mas quando Jesus veio, ele mudou tudo. Ele mudou a nossa maneira de viver. O Espírito Santo começou a viver na gente. Pedro percebeu isso. Ele percebeu que a Bíblia não é só sobre regras, não é só sobre o que ele deveria comer, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, mas também a Bíblia fala sobre como a gente vê as outras pessoas, sobre a gente ver com compaixão, com amor e o nosso papel no mundo. A gente tem que fazer isso, porque a fé, ele não só muda a forma como a gente vê as coisas, ele não só nos ajuda a enxergar o mundo de uma maneira diferente, mas ele também ajuda a gente a enxergar as pessoas de uma forma diferente, porque a gente vê todo esse amor e a gente vê essa missão que a gente tem de falar sobre a história e sobre a salvação. Então é isso que eu quero que vocês guardem como a lição principal, que a gente tem a missão de levar o amor de Jesus, que a fé nos fortalece, a fé nos dá coragem, a fé muda a maneira como a gente vê o mundo, muda a maneira como a gente vê as pessoas e por conta disso, por conta desse amor que a gente tem pelas pessoas, a gente deve contar a história de Jesus e levar a salvação. Combinado? Espero que vocês tenham aprendido e se divertido bastante aí durante esse mês, mas o cultinho ainda não acabou. A gente tem a nossa EBD, nosso momento de comunhão, onde nós vamos discutir como a gente consegue ver as pessoas de uma maneira diferente, como a gente consegue levar esse amor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. Mês que vem a gente volta com outro tema, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês, eu tô muito alegre. Um beijo e até a próxima!